Olá, Pri, amigos e amigas, é uma alegria estarmos aqui nesta noite. A gente pede com muito carinho que Jesus nos inspire, nos ampare, que a gente saia um pouquinho melhor. Que assim seja, e vamos apresentá-lo. Vitor Hugo, conhecido como Vitor Hugo Menino, é mineiro de Carmo do Paranaíba. Hoje ele reside em Juiz de Fora, Minas Gerais, com 27 anos. Faz parte de alguns grupos espíritas. Hoje, qual que é o grupo espírita que você faz parte aí em Juiz de Fora, Vitor Hugo? Tanto da FEAP, Fundação Espírita Allan Kardec, quanto do Fé e Caridade. E também faz parte, ou fazia parte também do Núcleo de Estudo de Pesquisa do Evangelho Alcione, certo? Continuamos firmes e fortes. Ah, então tá bom, tá aqui com a gente também. Vitor Hugo, antes da gente de fato ir para o cerne das nossas reflexões, é o que significa realmente, verdadeiramente amar a Deus, eu queria entrar um pouquinho na compreensão, como que o Espiritismo compreende Deus. Pois bem, Allan Kardec, nosso querido codificador, faz essa pergunta logo na abertura do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Questiona ele as entidades benfeitoras. E ele vai ouvir uma resposta, eu acho extraordinária, incrível, naquele momento. Que nós estamos falando da evolução do pensamento religioso na Terra. Se até então Deus já havia sido definido de tantas formas, pintado de vários jeitos, os espíritos vão se ocupar da seguinte definição: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É como se ele estivesse nos ajudando a despessoalizar ou despersonalizar essa ideia tão materializada que a gente deu para Deus. Para a gente construir, começar a fazer um exercício de abstração que é difícil, não é fácil, mas que a gente vai observar também uma outra questãozinha do Livro dos Espíritos, 244, os benfeitores vão falar que, para nós, na nossa condição, onde as ideias ainda são tão frágeis, Deus pode ser sentido. E a gente vai percebendo essa inteligência como uma presença que está conosco e nos cerca por toda parte. E hoje a gente teve esse grande objetivo de falar sobre o que seria amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito. E a gente traz, de alguma forma, a questão do relacionamento, da nossa comunhão com Deus. E Emmanuel diz que o Evangelho trata, sobretudo, de relacionamento, porque o Evangelho é a ciência divina da nossa relação com o Pai. Então, para a gente amar alguém ou algo, de fato, a gente precisa se relacionar. E como que você reflete sobre essa comunhão, essa necessidade de relação com Deus, ou muitas vezes essa falta da relação com Deus que muitos de nós ainda persistem, né, neste tipo de comportamento? Eu acho que a gente pode partir de uma imagem comum, corriqueira. Quando a gente está conhecendo alguém, a gente ainda fica mais travado, mais engessado, aquela coisa assim, parece que não flui tanto. Porque, a gente tem o nosso território, a gente tentando entender o território do outro, e tem esse exercício de aproximação, distanciamento, porque a gente vai sondar. Mas à medida que a gente pega confiança, é muito natural que a gente tenha linhas, que a gente deixe fluir uma certa espontaneidade, aonde não só o que é falado começa a significar, mas aquilo que não é dito. Porque já tem um nível de integração tão grande que essa identificação faz com que a gente se sinta muito bem na presença. E de tal forma, a presença se torna a linguagem mais extraordinária. Você está perto, se sente muito bem e você conversa por intermédio do dito e do silêncio. E é algo fantástico. E eu acho que quando a gente pensa no nosso relacionamento com a divindade, também é assim. A gente, inicialmente,
talvez nesse esforço, como fosse na lei de adoração, onde a gente vai buscá-lo, existe um quê de ainda inconsciência, a gente ainda não entende muito bem como se relacionar com ele, e aí o que André Luiz vai dizer, o temor é o berço da fé, como se estivesse propondo o seguinte, olha, a gente ainda não entende, né? A gente o busca, mas ainda tem um certo distanciamento, então essa mistura de anseio de encontrar, mas ainda não saber o que vai encontrar de fato, já é um certo temor, porque ele é grande, é gigantesco, ele é infinito nas suas possibilidades e a gente é pequenininho, né? Então faz parte desse início a gente ainda não saber muito bem, só que quanto mais o coração vai procurando esse vínculo, não só num lugar religioso ou dito sagrado, mas essa relação vai se tornando mais profunda. A gente quer sentir presença por onde a gente vai, não só no monte, como Moisés, mas onde quer que a gente esteja. A gente quer estar juntinho, conectado, se sentindo assim, atravessado por essa coisa mais boa do mundo. Mas esse vínculo vai ganhando outras peculiaridades e a gente vai sentindo Deus de formas talvez mais expressivas. É o convite que Jesus faz do grão de mostarda. Se você tiver um tiquinho de fé, você vai falar para o monte, olha, essa daqui é papai, ou seja, que o lugar sagrado, ele não vai ficar circunscrito a um problema geográfico, porque a gente pode tornar sagrado onde a gente estiver. A gente pode começar a se relacionar com o Criador no lugar onde a gente estiver. Então, a doutrina espírita vai nos ajudando a compreender que, da mesma forma que a gente está conhecendo alguém, e é natural nesse percurso a gente se encontrando e reencontrando, o relacionamento com a divindade começa uma fé cega, inicialmente, porque a gente não vê Deus, a gente não conhece direito, mas aos poucos isso vai ganhando consistência, porque a gente vai aprendendo a receber melhor a presença dele, nas experiências, nas pessoas, nas circunstâncias, em tudo. A gente vai conseguindo escutar um pouco mais, e essa intimidade boa vai nos ajudando a nos sentirmos filhos, porque talvez o suprassumo do relacionamento com o Criador é a sensação de ser filho e poder descansar. E existe uma diferença de acreditar em Deus e viver de fato esse desenvolvimento relacional, certo? Com certeza, porque a gente pode, talvez, avaliar, né, como Kardec também vai discutindo no livro dos Espíritos, que a crença ela é um ponto de partida comum a todos os espíritos. Né? O fato de reconhecer a existência de uma força criadora não é uma perspectiva inovadora, porque é como se fosse o item de série da gente enquanto está saindo, né, do forno. Nós saímos de Deus já trazendo, né, uma consciência, uma ideia profunda que nos leva a isso. Agora, a confiança é a gente justamente querer trabalhar com, nesse sentido de, olha, Deus, estou aqui, sou seu filho, você me deu várias possibilidades incríveis para eu poder me construir a realidade junto com os teus outros filhos. Eu sei que eu posso ter livre-arbítrio, querer fazer as coisas sozinho, tentar ter autonomia por mim mesmo, mas eu estou abrindo espaço como filho para construir junto com você. Então, sua opinião para mim é importante, sua vontade para mim vai ser significativa. Se você tiver condições, se apresente cada vez mais ao meu coração. Eu estou querendo de verdade construir uma vida onde a gente possa fazer essa collab. Eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. Eu me peguei refletindo nesse meu andamento a seguinte pergunta: se é tão clara a mostra de Jesus, o que está faltando para que a gente possa sentir mais na prática, nas nossas vivências, essa lição tão importante? E aí me veio uma pergunta, né? O que será que está acima de todas as coisas no lugar
do amor a Deus? O que a gente colocou num lugar tão alto que está ocupando esse espaço que a gente deveria derrotar o Criador? Qual é o nosso desejo sobre todas as coisas? Que a gente tem se dedicado tanto acima do que deveria ser o amor a Deus. Foi pensando nisso, né, que a gente foi estudar, refletir, meditar a partir do texto bíblico. E a gente gostaria aqui de cruzear um pouquinho para compartilhar disso. Por favor. Então, na parábola adâmica, há alguns detalhes bem curiosos que ajudam a gente a poder construir uma reflexão nesse sentido. Porque o desafio está em achar o desejo sobre todas as coisas que a gente acaba comprando, assumindo e que dificulta a nossa trajetória. Na parábola, Adão e Eva tiveram a oportunidade de estar ali num jardim de delícias. Imaginemos que, né, uma metáfora, mas eles estão num ambiente assim extraordinário. Então, imagina, né, uma criança no shopping center que ela tem inúmeras lojas. Fala assim, olha, você pode ir para todas as lojas que você quiser. É mais ou menos a proposta de Deus para o Adão e para a Eva. Vocês podem comer de tudo. Tudo, 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 tudo. Mas tem um trenzinho, uma coisinha que vocês não podem comer. Então, a criança, ela tem acesso a todas as coisas, mas tem uma coisinha que não era recomendado, que era comer da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. Observamos que, então, Deus disponibilizou tanta coisa, mas tem uma coisa que sobressaiu sobre todas as outras. Aquilo que chamou mais a atenção, o olhar de Adão e Eva. De tal maneira, tudo aquilo que existia perdeu meio que o seu valor. Então, vejamos que nesse instante, o amor a Deus está sendo trabalhado de um jeito metafórico interessante. Porque Deus disponibilizou inúmeros recursos, mas a gente se interessou pelo que faltava. E talvez isso seja uma das questões mais intrigantes da nossa trajetória. Porque esse negócio de faltar alguma coisa e da gente correr atrás do que falta seja um dos desafios que a gente vive, por exemplo, nos dias atuais. Imagina pessoas que têm um monte de coisas, que a vida proporcionou um monte de bênçãos, de dádivas, mas parece que a gente está sempre em busca do que falta. Nunca verdadeiramente satisfeita, porque as tem uma lacuna. Imagina todas as dádivas, mas é o que falta que chama a nossa atenção. É o que falta que tem nos nossos olhos. E é no que falta que a gente acaba escorregando, que a gente acaba caindo. Porque a gente acaba esquecendo da presença de Deus. Então, dentro da parábola, vai surgir a serpente. Mas até aqui, Pri, tá tranquilo? Faz sentido? O que você acha? Olha, eu com certeza, e penso eu que essa questão de sermos seres faltantes, muitas vezes, a gente tem esse anseio, esse impulso da busca, de tentar entender o que falta aqui nesse pedacinho. Muitas vezes, como você falou, tem muita coisa preenchida, mas tem sempre um gap aqui, né, no nosso coração, vamos dizer assim, que parece que falta. Mas, na realidade, a gente raramente buscamos de fato o que vai preencher essa falta, que é a espiritualidade, que é a nossa busca, a nossa comunhão, o nosso aumento de relação com Deus. A gente se distrai com tantas opções no caminho, não é, Victor? E é curioso porque, assim, era um espaçozinho em aberto. E nesse espaço, o ser humano pode aproveitar dessa falta que é construtiva, como você falou, a gente pode aproveitar desse lugar de falta
para investir a nossa energia na dedicação, na devoção, no amor ao Criador. Mas é por causa dessa falta que é construtiva, que a gente vai ter que lidar com ela, porque ela faz a gente se movimentar, que a gente acaba se complicando. E aí, pensamos, no caso, isso aparece metaforicamente quando Jesus está lá no deserto e ele teve fome. É como se, na expressão simbólica, a gente estivesse falando da falta. É natural que ela suja, que uma fome suja, que a gente queira, né, talvez alguma coisa que possa dar conta. Não é bem uma vazia, mas é uma carência natural que nos constitui. É o fato da gente não saber lidar com a nossa carência, que é construtiva, faz a gente encontrar vazios. E aí é que dá uns problemão danado. Porque a gente não sabe lidar com a carência. Às vezes pode ir para droga, às vezes pode ir para jogo, né? O tiguinho. Pode ir para busca de poder, pode ir para busca sexual. É a pulsão que vai ficando forte dentro da gente, uma pulsão de vida, que deveria nos ajudar, né, a eu de progresso, a querer expandir, a encontrar Deus na sua multiforme graça, e às vezes acaba sendo essa pulsão, acaba virando uma compulsão, porque a gente não soube muito bem gerir essa força interna que nos motiva a ir além dos nossos limites atuais, querer crescer. Então, a fome, carência, a falta são um elemento importante, construtivo do nosso desenvolvimento. Mas quando a gente não sabe lidar, o primeiro lugar que esbarra é no amor a Deus. O primeiro lugar que esbarra é no amor a Deus. E essa questão do primeiro lugar que esbarra ser o amor a Deus é porque a gente de fato não entendeu o que é amar a Deus. A gente coloca Deus como se fosse algo como nós, como se fosse uma pessoa, como se essa pessoa tivesse que nos dar o que a gente precisa, sem a gente entender que é uma conquista, que é uma ascensão, como você falou, que é um crescimento espiritual, a gente buscar o alimento certo, o alimento espiritual certo. Muitas vezes a gente se distrai no caminho, buscando, se perdendo na materialidade. Não que a matéria seja um problema, mas o excesso, colocá-la acima da espiritualidade, certo? Sim. E aí a gente que entra a nossa amiga serpente, porque é curioso, né? O diabo nunca fala algo que nos contrarie. Ele sempre vai ofender, né? Pensa numa pessoa boa para nos agradar, esse alguém é o diabo, metaforicamente falando. Claro. E a serpente chega ali como papo dele. Olha, né? O que Deus... na verdade, melhor dizer, Deus não deixou você comer nada, né? Te proibiu de tudo. Porque essa estratégia retórica dela é tipo assim, olha, não deixe me meter. Você não pode fazer nada. Só porque, pera, você tem um monte de coisa para fazer. Só pegando que você vai ficar mais cauteloso. Ou seja, quando for para lidar com a falta, você precisa ter um pouco mais de atenção. Mas, ludibriando ali a Eva, né? Ela joga, a serpente joga com essa questão de achar que tudo está proibido. Porque, assim, é o que muitas pessoas no relacionamento inicial da religiosidade podem pensar. Né? É só, não pode isso, não pode aquilo, e tal. Você começou a seguir esse caminho, começou essa busca. Parece que a gente só enxerga limite, assim, você não está fazendo nada. Mas a questão não é isso. Não é isso. Só que a gente acaba, né, se prendendo numa certa viseira. Porque o ilimitado do amor de Deus descortina tantas possibilidades, tanta coisa incrível pra gente, só que a gente fica lá. Ah, mas isso aqui não pode. Não que não pode, né? O Espírito, por exemplo, não advoga proibição de nada. Mas tem coisas que não são tão recomendadas, que a gente pode tomar um pouquinho mais de cuidado. E aí, nesse momento, qual que é a tentação da Eva? Porque a serpente vai oferecer uma proposta. Qual que é a proposta? Olha, se você comer daquele fruto,
o que vai acontecer? Seus olhos vão se abrir e você vai se perceber como Deus. Imaginemos isso. A Eva vai escutar, pera, eu vou comer um trem, os meus olhos vão se abrir e eu vou me perceber como Deus. Não é um lugar legal assim? Você fala, nossa senhora, Claro. para que a trabalheira de trabalhar, de evoluir, de aprender, de É a começar, tentação, né? é muito melhor você comer um trenzinho e aí você chega. Pronto. Olha o tanto que o imediatismo, o desejo instantâneo, acaba sendo um dos grandes elementos distratores ou que nos afastam da divindade. Não é por si só a questão do ser humano desejar, mas ele não sabe gerir o seu desejo. Isso coloca ele num lugar muito complicado. Porque no frigir dos ovos dessa equação, o que a gente vai querer é ser tratado como Deus e se relacionar com os anjos. É como se na nossa existência as pessoas tivessem que se curvar a nós e, de certa forma, a gente lidasse só com gente que nos agradasse. Essa é a grande ambição humana. Querer um espaço onde eu ocupo um lugar que não é meu. E esse lugar que a gente fantasia como sendo o melhor, o extraordinário. Porque a gente não sabe o que é ser Deus. A gente não tem força para sustentar o lugar de divino enquanto, né, criador. A gente não tem. Só que é uma fantasia nossa. Imagina a busca por ter controle. É uma busca que na nossa cabeça parece ser a coisa assim, mais incrível. A busca por ter poder sobre tudo. É uma busca que, assim, a gente acha que é a melhor coisa. Só que essa grande fantasia que a gente cria em torno do que falta, né, vai gerando o que lá na conversa de Jesus com a mulher samaritana, que é um esvaziamento, né? Olha, dessa água que você está bebendo, isso que você está buscando, você não vai chegar em lugar nenhum. E quando você não perceber, você vai se sentir seco, vai perceber esse poço seco, e lá no fundo dele é um covil de serpente. Ou seja, você tentou, não sai do lugar, e você se percebeu cada vez mais vazio, cada vez mais seco. Esse é o coraçãozinho, né, muitas vezes ansioso, que está desejoso dessas instantaneidades. É tipo a geração miojo, né? Vamos dizer assim, a geração espiritual do miojo, porque a gente quer comer do jeito mais, se alimentar do jeito mais rápido, mas sem perceber quanto aquilo nos distrai. Olha, Vitor, a gente volta para você, finalizamos a nossa reflexão do bloco anterior, falando sobre as grandes ilusões, as grandes fantasias que nós, muitas vezes, por ignorância ou por falta de conhecimento mesmo, a gente cai, a gente não ama Deus, a gente chama de fato a mamon, como está lá no Evangelho e também no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente se perde um pouco no caminho. Pois é. E cabe nos pensar qual é a trajetória de reajuste que a gente vai. É isso. E é um pouco disso que o texto bíblico também traz para a gente na parábola adâmica. Porque a grande questão é, esse ser humano, ele procura alguma coisa acima de todas as outras para dar conta da sua carência, da sua fome. E aí ele acabou se perdendo, escorregando. A proposta de Deus é o reajuste. Tanto a serpente, quanto Adão, quanto Eva, vão ter uma trajetória de reajuste, de reequilíbrio. Cada uma dessas ponderações feitas por Deus para eles, talvez fale-nos do que pode ajudar a gente a construir um pouco melhor a visão desse amor a Deus sobre todas as coisas. Então a serpente ela teria que rastejar, né? Ela teria que rastejar e comer do pó da terra. Imaginemos nós
aqui no planeta Terra, com esse corpinho lindo, maravilhoso que a gente tem, sabe que não está rastejando? Porque, né, tenta pular, voar, fazer qualquer coisa, não tem jeito, a gente bem grudado na Terra mesmo. Nós estamos aqui, né, aprendendo essas lições com um corpo de carne. Então, pegamos esse ponto simbólico. A gente teve que encarnar, né, diante dessa grande busca do espírito em evolução, para lidar com sua ausência, com sua falta, com essa fome, ele foi aprender essa trajetória do amor divino a partir de tomar um novo corpo. Não basta. A gente precisa olhar para o que era necessário Adão reajustar e a Eva reajustar. Adão, ele teria que comer, né, do próprio esforço. Ele teria que semear, teria que plantar, para a partir daí poder desfrutar. Esse ponto simbólico da caminhada. A gente tem que encarnar, a gente tem que estar com o corpo, a gente vai ter que se materializar, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que aprender a suar, a trabalhar com os nossos recursos, com a nossa disposição, com a nossa entrega. Tem uma parte que é nossa. A gente aprende que a gente não é Deus desse jeito, quando nós entendemos que existe um lugar para a gente, de filho que está aprendendo, que tem que se abrir, que tem que se expor, que tem que se colocar. Esse é um lugar interessante para a gente, não só ter um corpo, mas estar movimentando os recursos da nossa alma para isso. Então a gente está aqui, tem um desígnio, tem um propósito, tem alguma coisa que vai nos levar a suar. A gente vai transpirar, vai entregar do que a gente tem na vida. Mas esse é só o segundo elemento. E tem o terceiro. A gente tem a Eva. A Eva, ela aprenderia através das dores do parto. O que uma grávida tem que fazer? Se não esperar. O que uma grávida vai conhecer se não chorar? Choro. Se abençoa, a Eva chora. E ela chora diante dessa oportunidade gloriosa de dar a vida. Então, imaginemos, vamos construir o nosso raciocínio aqui. O acertante tem que rastejar, a gente se corporifica. Enquanto a bem tem que trabalhar, é a gente que tem que suar, é a gente que tem que se expor ao aprendizado, a gente que tem que tentar correr atrás, ir em busca, ok. Mas com ela, a gente aprende a esperar. Esperar sustentando. Porque o que a grávida pode fazer é aguardar o instante certo. Enquanto isso, experimentar esse silêncio necessário, indispensável, onde ela nutre, até chegar ao instante onde o parto da vida se dá. Enquanto almas, né, que estamos na nossa trajetória evolutiva, Deus vai nos permitindo ter esse corpo para a gente aprender. Tem horas que é a nossa parte fazer alguma coisa, mas tem horas que a gente vai poder apenas sustentar, esperar sustentando. E isso é um exercício de fé extraordinário, porque se até então a gente queria a instantaneidade, se a gente queria o controle, o poder, o prazer, tudo, a gente vai aprender um outro caminho, porque é na trajetória que o amor de a Deus sobre todas as coisas vai se desenvolvendo. A gente vai aprendendo aos pouquinhos, com humildade, com presença, a agir e a esperar, entendendo que no corpo a gente tem limites. Nós não damos conta de tudo, a gente não pode tudo, a gente é filho. E sempre com essa disposição ao crescimento, disposição a entender o momento, como você falou, essa espera muitas vezes nesse tempo tão conturbado, tão ansioso, tão agitado que a gente vive na matéria, parece algo tão, não sei se desnecessário, mas parece algo que a gente não vive mais. E ter essa espera interna é a esperança de que nós estamos aqui no lugar certo, no trabalho certo, no momento certo, de acordo com as vontades de Deus, saber que nada, né, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus saiba, existimos em Deus,
não é? O movimentamos em Deus, como o Emmanuel falou no começo do programa. Isso é muito importante para que a gente apacente as nossas ansiedades, nossos anseios e que a gente consiga seguir com mais consciência espiritual, não é, Vitor Hugo? A gente talvez poderia dizer que no ápice do amor a Deus está a espera. Porque é o momento que a gente fala assim, Deus, você pode ser Deus. Eu vou ser só a criatura. Eu estou aqui, sustento a tua vontade, porque eu sei que dela o parto da vida, de novos propósitos, de novas realizações vai ter. Né? Porque às vezes a gente quer fazer tudo, 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 e às vezes o amor a Deus ele está justamente no recolhimento, no silenciar, no saber esperar. Então são passos. O amor a Deus tem o sentir, né, que a gente está na carne, entender que a gente está aqui, tem a ver com o que a gente vai realizar, mas muitas vezes esse amor, essa face do amor divino que nos escapa, é o amor da espera, é o amor do silenciar, é o amor do recolher, sustentando fidelidade, obediência, disposição no nosso coração. E a gente não tem muito tempo, a gente vai passar aqui en passant, já estou até aqui para entrar no nosso recado da editora Clarim, mas raramente a gente busca Deus, né, Jesus, seus ensinamentos, aonde a gente deveria buscar, que a gente não pode esquecer do segundo mandamento, que é o nosso próximo, que é a ponte também para a gente aprender a amar a Deus, certo, Vitor Hugo? É justamente, né? Se a gente está bem integradinho com esses elementos do suar, do chorar, a gente vai se tornando um coração mais digno para viver como irmão. Porque na hora que Deus está no lugar dele, a gente está no nosso, fica mais tranquilo. Aceitar as pessoas como são e a gente poder entregar aquilo que a gente tem condições. A gente chega no nosso fim, agradecemos de toda a nossa alma, de todo o nosso coração e de todo o nosso espírito a você, Vitor Hugo Menino, que hoje fez uma collab aqui com Deus, ó. Não é? Eu adorei a sua expressão. Temos que fazer uma collab, seguir a nossa vida, a nossa reencarnação juntos, certo? Perfeito. Foi uma alegria ter amigos e amigas que nos acompanharam. Estar aqui no Espero da Vida de novo e que a gente possa, nesse exercício bom, seguir a nossa trajetória.